Bom, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui nessa conversa com vocês. Uma conversa oportuna, com gente muito boa, muito bom encontrar. A Amanda com toda essa energia, essa garra, essa vontade de fazer. O Reginaldo aí com essa energia que vem da praia, das lindas praias de Capuí, uma saudade enorme. Wilson, colega, amigo, e o nosso mestre, professor Dorico, né? Que bom estarmos todos juntos nessa conversa. Eu acho que é extremamente oportuno a gente conversar sobre atenção primária, a estratégia de saúde da família e os rumos que a gente vai tomar com essa nova, que eu acho que é o novo olhar para um território que se faz diferente agora, pós-pandemia, ou ainda durante ela. Então, eu pensei em muitas formas de como poderia conversar com vocês sobre o que aconteceu em Horizonte, nessa vivência e convivência com a pandemia, mas quando vocês colocaram a história dos atributos da atenção primária, eu pensei, bom, posso pensar como nós podemos avaliar os atributos a partir do movimento que nós fizemos no momento da pandemia. E aí, iniciando por essa questão, todos nós, porque a população espera dos serviços da atenção primária que eles sejam realmente os serviços de maior acessibilidade, e é aí onde a população procura, né? Ela faz o primeiro recurso buscado quando temos problemas novos na saúde ou os problemas recorrentes, é a atenção primária, as equipes de saúde da família. Então, foi o primeiro contato das pessoas para buscar ajuda no momento da pandemia. Nós tínhamos algumas formas de melhorar o acesso. A primeira ideia foi que nós temos 20 equipes, 20 unidades de saúde da família, e pensamos em separar 10 equipes, 10 unidades ficariam como, que nós chamaríamos de unidade limpa, que atenderiam todos os outros casos, e 10 unidades atenderiam os casos exclusivamente de sintomas de Covid. Mas não foi isso que fizemos. Esse foi o primeiro pensamento, mas acabamos por deixar todas as unidades atendendo, tanto os sintomas, pessoas que vinham com sintomas de Covid, assim como alguns outros casos que também podíamos atender, porque não era possível deixar de atender quadros agudos, ainda que não fossem por sintomas de Covid, e alguns acompanhamentos que são extremamente imprescindíveis, que é o caso, por exemplo, das gestantes, a vacinação precisava acontecer. Então, todas as unidades separou um espaço para poder fazer o atendimento ao Covid. E 2 das nossas unidades, nós estendemos o período de atendimento para 12 horas, uma delas já tinha, ficamos com 3 unidades em atendimento de 12 horas ininterruptas, para que a população tivesse mais acesso. A segunda coisa que nos preocupou muito foi, avaliando aqui também, por uma questão do atributo, é a questão da longitudinalidade, quer dizer, num momento como esse, sempre foi muito importante que o saúde da família ele fortalecesse os vínculos, os laços de confiança com a população. Mas nunca isso foi tão fortemente sentido como agora, na pandemia. Porque as equipes que já tinham esses laços mais fortes, foi mais possível para elas ajudarem, apoiarem melhor a população. E isso foi uma lição que é muito importante a gente continuar fortalecendo esse vínculo. Porque, com relação a ter toda a nossa população cadastrada, nós podemos identificar onde estavam os idosos que moravam sozinhos, as pessoas que tinham comorbidades e estavam naquele momento descompensados, as pessoas que tinham transtorno mental, enfim, tudo isso era fácil de identificar onde estavam, mas as dificuldades de comunicação que se faziam, porque, veja, quando a gente tentou ver a integralidade da ação, quando a gente buscou aliás, desculpa só um instante, para esse primeiro contato, então, para essa coisa de como a gente iria enfrentar, como a gente iria chegar mais próximo da população, nós fizemos 2 momentos, quem nos ajudou de uma forma muito importante foi as equipes NAS e os residentes, que assumiram o teleatendimento e assumiram o monitoramento diário das pessoas com sintomas de Covid. E fizeram isso de uma forma muito, muito concreta. Buscaram isso, criaram instrumentos, e foi realmente uma experiência muito importante, tanto
para a população que recebeu esse apoio tão necessário, como para as pessoas que tiveram a oportunidade de estar ligando para várias pessoas e estar conseguindo compreender o sentimento, a dor, enfim, tudo que estava se passando naquele momento. Eu acho que foi muito importante para os profissionais isso. Quando a gente pensou na questão da educação e saúde, de como a gente iria abordar a população, eu senti, né, vivendo um pouco essa questão da integralidade, né, prestando, enfim, tentando buscar todas as necessidades que vinham, eu senti as equipes de saúde da família, incluindo os agentes de saúde aí, um tanto quanto paralisados ao início da pandemia, no primeiro momento. É como se eles não soubessem muito bem o que fazer. É claro que todos nós entramos num processo de medo imenso, tanto de se contaminar, como contaminar familiares, enfim. Não está legal? O som? Eu tive a impressão que você tinha dito que não estava legal. Então, esse processo todo, do que gerou todo esse medo da população, dos profissionais, dificultou muito que as pessoas como que paralisaram os primeiros momentos. É tanto que teve um momento nosso, nos primeiros 15 dias de abril, que a gente tomou a decisão, a gestão, de colocar os agentes de saúde de férias. Porque a dificuldade que a gente estava de abordagem era enorme. Junto com tudo que os secretários têm que passar, os EPIs, que foi uma dificuldade imensa, né? Não estão escutando? Bom, então, junto com... então, esse momento, ele se fez muito difícil, e aí nós tivemos que refazer a nossa forma de contato, de abordagem com a família. E nesse momento, quando os agentes voltaram, que aí já tiveram mais oportunidade de pensar melhor, de ler um pouco mais, de se capacitar um pouco mais, nós usamos muito uma ferramenta que os agentes de saúde tiveram oportunidade de fazer, porque há quase 2 anos nós usamos o tablet para registro de atividades dos agentes, e eles usavam bem o WhatsApp. Já usam, na sua maioria, bem o WhatsApp. Então, usaram muito essa ferramenta para fazer contato com as famílias e dar as informações necessárias, e a troca e o apoio. A equipe de saúde da família, ela cuidou muito dos casos, do manejo dos casos, de como acompanhar, como monitorar e acompanhar as pessoas, as pessoas suspeitas, a questão dos contatos, mas o trabalho mais de rua, digamos assim, de poder sair na rua, tentando evitar aglomerações, distribuindo as máscaras e tudo mais, isso foi feito muito pela vigilância, tanto a vigilância epidemiológica, a vigilância à saúde de uma forma geral, a vigilância sanitária, os agentes de endemias. As equipes se concentraram muito no cuidado mais individual mesmo às famílias. Nessa questão da capacitação, nós tivemos tantas facilidades que geraram algumas dificuldades. Muitas instituições, as instituições formadoras, a Escola de Saúde Pública, a Secretaria, Fiocruz, enfim, elas lançaram muito material. Nós tínhamos tantas notas técnicas, tantos manuais, tantas resoluções e tantas coisas para ler a cada dia que enlouquecia, né? Em algum momento isso ficou difícil. E nós tínhamos a coordenação, eu tinha que filtrar tudo isso, que era que as pessoas precisavam ler, já que as capacitações eram basicamente, né, feitas a partir das leituras. E apesar de ter nos ajudado muito no dado momento, mas também isso foi porque não era só do Ceará, né? Tinham de vários lugares, enfim, todas as dificuldades que enfrentamos. Mas eu acho que tem um saldo muito positivo nisso, e que também não foi verificado uma limitação nossa, né, nossa enquanto profissionais, é que precisamos aprender a aprender. Precisamos ler, precisamos entender melhor, precisamos nos fortalecer na nossa própria capacitação. Isso ficou claro que muitos profissionais ainda têm muita dificuldade com isso e querem muito o protocolo, querem muito uma resposta concreta do que fazer naquele momento, né? Isso, nesse momento, não foi possível, e eu acho que fica a lição de que precisamos aprender, precisamos aprender a ter mais iniciativas, estarmos mais abertos a essas possibilidades de encontrarmos problemas do qual nós não conseguimos dar conta, é preciso estudar mais.
E é preciso dialogar mais, né? O outro momento é o momento de coordenar tudo isso. Foi preciso mexer nos fluxos e contrafluxos de todas as nossas relações com o laboratório, com o CAPS, como atender, porque não foi só a atenção, não foi só a atenção básica que fez essas alterações no seu processo de trabalho. Todos os outros pontos da rede também fizeram. Então, essa comunicação de como é que cada um, como era que nós podíamos garantir que o nosso usuário pudesse ser atendido nos outros pontos da rede, fazendo essa coordenação, exigiu de nós um diálogo imenso e uma mudança imensa de estratégias. Ora podia ser assim, no outro dia já não podia mais, né? Em todos os pontos da rede. Mas isso também nos mostrou que nós somos capazes, e é possível, em diálogo, que nós possamos até coordenar muito melhor esses diversos pontos de rede, como o usuário passa por todos eles, e a coordenação, e a atenção básica continua coordenando essa qualidade, enfim, o acesso a cada um desses pontos. Por fim, eu diria que nós estamos agora iniciando, bem no ponto, nós estamos iniciando um momento onde as equipes falam, e agora, nós vamos voltar ao normal? Nós podemos voltar a agendar atendimentos, a forma, quantos atendimentos são e tal. Eu diria, nós vamos voltar a atender toda a nossa população nas necessidades que ela tem. É bem verdade. Mas nós precisamos entender que nós precisamos fazer um olhar diferente agora. Nós precisamos olhar de novo para esse território. Olhar para as dores, para as perdas, o que é que isso fez nas famílias. A convivência prolongada e muito junto de cada família gerou problemas, algumas situações. A violência doméstica, ela aumentou. Então, a gente tem os acidentes domésticos aumentaram, os homicídios aumentaram, mas, além desse olhar de sentir e acolher essa dor que nós precisamos para propor novas formas de fazer, nós também temos que olhar esse território compreendendo o que foi de positivo nisso, qual é o potencial que isso tudo gerou, né? Qual foi a competência cultural que essa população teve, para que a gente possa, então, juntos buscar saídas para os problemas que estão encontrados e continuar lutando para que a estratégia de saúde da família, a atenção primária, ela se fortaleça e dê realmente uma atenção de qualidade. Eu acho que esse diálogo é um diálogo que é preciso ser agora muito mais intenso entre nós para que a gente possa encontrar esses caminhos. Acho que é isso. 10 minutos? Olha aí. Consegui. 10 minutos. Obrigada, Inês. Bom, deixa eu fazer um gancho aqui, acolher quem está chegando agora no nosso encontro virtual aqui. Quem acabou de falar foi Inês Amaral, que é coordenadora da Estratégia de Saúde da Família do município de Horizonte. Aí, Inês, vou trazer alguns números aqui de Horizonte para ambientar quem está assistindo, porque essas realidades, né, de população, de economia, a Estratégia de Saúde da Família e a Secretaria de Saúde do município, cada uma conduz diante do seu contexto social, econômico, logístico da saúde. Horizonte é uma cidade que tem 67 mil habitantes, 26 equipes de saúde da família, 118 agentes comunitários de saúde, teve 780 casos confirmados, né, da Covid, 51 óbitos, 589 pessoas recuperadas, está com 6,5 de letalidade, e é um município que tem UPA, né, que tem Sereste, e na sua economia a questão da indústria é bem presente. Isso também, como medida que a gente, não farmacológica, como distanciamento social, acredito que essa coisa de ser uma cidade industrial, isso também mexe na transmissão, porque o que é essencial? A indústria habital, e aí esse trânsito na cidade também acaba por contribuir com a transmissão. Então, queria puxar agora o gancho do Reginaldo, que é o secretário municipal de saúde de Capuí. Reginaldo, a Brasco e a APS em Revista têm publicado
várias experiências de municípios, de capitais do Brasil, sobre como tem conduzido a atenção primária nesses capítulos da Covid aqui no Brasil. E Belo Horizonte divulgou agora uma experiência, e no documento deles, eles disseram que houve um aumento de 20% dos óbitos domiciliares de pessoas que foram testadas para a Covid e que foram negativos. Quer dizer, ele traz esse dado preocupado com essa convivência da nossa rede com a Covid. Quer dizer, no primeiro momento, como diz Odorico, de um contingenciamento, da gente, como diz ainda, da gente se organizar e equipar as equipes e pensar na logística de tudo, e agora nessa convivência, como é que a gente faz para retomar, talvez, reorganizar a atenção primária, não só agora, mas no processo que você vai relatar, assim, de como é que a gente cuida dos usuários prioritários, das crianças recém-nascidas, das gestantes, das pessoas com diabetes, hipertensão, enfim. E aí você, como secretário, te pedi para tu fazer um relato dessa condução, como a Inês fez, da atenção primária, pautada nos atributos, nas diretrizes da saúde da família, e como é que você vem articulando essa rede. Você que é um secretário itinerante, que eu lhe vejo no restaurante, na bodega, na barraca de praia, na blitz sanitária, um município que tem uma relação com o turismo enorme, que quer dizer, além de você ter cuidado da cidade, das pessoas que estão ali, mas também de quem quer ir ver o mar e vivenciar essa energia de Capuí. Te passo a palavra agora, 10 minutos. Fala, meu Deus, cadê o Reginaldo? O Capuí é muito ruim, né? Ele, inclusive... Gente, vamos ver aqui se ele volta, porque ele tinha ido, inclusive, para a casa da Mazé, para poder o sinal ficar melhor. Ele, diferente de nós, está na beira da praia. Perguntar para ele se ele está aí, então. Cadê? Quando cai aqui a conexão. Tudo bem, pois junte. Bem, posso falar? Começar? Arrocha. Tá massa. Agradecer primeiro aí o convite, né? O prazer de reencontrar o professor Dorico, né? Inês, o companheiro Gilson aí, companheiro de batalha. E até chegar a esse ponto aí, dessa contextualização, eu queria fazer um pouco o trajeto que foi essa pandemia nos municípios pequenos, né? Quando a gente ainda estava na discussão da mudança do financiamento da pensão primária de saúde, né? Se adequando a esse novo modelo, como é que ia ser, inclusive uma discussão, eu tenho um posicionamento muito crítico a essa política, e a gente organizando os municípios para informatizar e tudo, você começa com os primeiros casos suspeitos, né? Nosso primeiro caso suspeito no município foi no feriado de São José. E nesse primeiro momento era muito aquele pânico, né? Todo mundo que vinha de fora era suspeito, mas foi fundamental como a gente tivesse um ensaio do que é que a gente iria fazer, como é que a gente ia acompanhar a questão das visitas domiciliares, do acompanhamento, do monitoramento. Foi muito importante a presença dos residentes multiprofissionais dentro do município. Nesse primeiro momento, foi eles que tomaram para si essa questão da construção de um plantão epidemiológico. Dividimos 2 a cada dia, então 7 dias por semana, sempre tem uma pessoa com o celular da epidemiologia fazendo contato com a população, de possíveis casos, de casos suspeitos, mapeamento da condução dos casos diários, de como é que os contatos estavam, se estavam sintomáticos, assintomáticos, marcando testagem rápida. Então, a gente teve esse preâmbulo, no qual a gente não tinha nenhum caso confirmado. Só existia fazer testagem e depois negativava. E, desde o início, nós tivemos um problema estrutural para o município pequeno, que é a demora do resultado do LACEN. Nós sofremos muito com isso. Porque toda vida que esse resultado demorava, ficava na população, sim, e aí, é positivo ou não é positivo? Já passou 15 dias, 20 dias, a gente já quer sair, é meu vizinho,
né? Como é que a gente faz? E nas cidades, né, de pequeno porte, o secretário de saúde ele é ouvidor, ele é secretário, ele é assistente social, ele se comunica diariamente com a família, né? Então não há aquela blindagem da infraestrutura para proteger a presença do secretário da intermediação direta com o usuário, né? Então, nesse primeiro momento, que foi o primeiro dia de acompanhamento, ele dá um salto quando a gente tem os primeiros casos confirmados, né? A primeira reação da população e da família é não acreditar. Devido a essa distorção que existiu entre o posicionamento do governo federal, na pessoa do presidente, e o posicionamento dos governadores e dos prefeitos, parecia que a gente estava inventando o caso para receber dinheiro. E esse mito foi propagado no imaginário da população. Então, sempre que a gente estava fazendo um acompanhamento, a notícia de um caso positivo, vinham essas notícias contraditórias, né? Que isso não é verdade, que isso não é verdade. Até o ponto que a gente coloca que é o estabelecimento realmente da epidemia. E aí a gente já tinha algumas estratégias, a rádio educativa do município, as pessoas se afastaram, a Secretaria de Saúde assumiu um programa pela manhã, que era Bom Dia Saúde, que falava só sobre Covid, quais eram as informações, que eram os postos de saúde. Tivemos a luta dos EPIs no primeiro momento, né? EPI ficou uma raridade, ninguém tinha onde comprar. Máscara que a gente comprava R$9, estava comprando a R$31. Fizemos uma articulação, o Sindicato dos Trabalhadores de Capuí doou máscaras N95 à população. As correrias da dispensa de licitação para adquirir esse material e o pânico inicial por conta dos trabalhadores, né? A gente não estava preparado. A sobrecarga de informação de Covid nos grandes meios de comunicação colocou os trabalhadores de saúde numa situação que ninguém queria se expor, né? A máscara que a gente dava não servia, a malha que se colocava era uma gramatura que não servia. A odontologia foi a primeira a suspender completamente os atendimentos por conta da questão dos aerosóis. As fisioterapias também deixaram de atender somente casos de urgência e emergência. Houve toda uma ressignificação da atenção em saúde frente à questão da pandemia e a organização do serviço no município pequeno. Até que a gente foi agora, né, essa situação recente, a gente está aprendendo a conviver com a questão da contaminação. Tanto os gestores já arrumaram seus contratos, o mercado já se adequou de certa forma, o Estado fazer o reconhecimento foi fundamental no abastecimento dos municípios em relação a aporte de EPI. O COSEMS também foi fundamental, fez uma compra inicial e fez um rateio entre os municípios, a negociação direta com o Ministério, para que os EPIs viessem para o Ministério, garantiu uma certa tranquilidade para a gente apagar esse primeiro incêndio. E aí vem a última parte, que é onde a gente não tem mais como controlar isso na Secretaria de Saúde, e a gente descentraliza o acompanhamento dos casos para cada PSF, para cada área de PSF. Né? No início, a população tem uma vontade de saber qual é a comunidade, qual a comunidade que deu positivo, para me proteger e tal. E a gente sabe que a divulgação da comunidade ela traz uma falsa impressão de proteção, até porque o perfil de contaminação, principalmente de Capuí, são pessoas que se contaminam fora do município e depois retornam e contaminam o seu núcleo familiar. Então, você não tem uma grande área de Capuí que esteja super contaminada. É completamente espaçado em todo o território. E Capuí é uma cidade atípica, porque ela não tem um grande aglomerado urbano. Ela é toda povoada em sua extensão. Então, você vai de Redonda até a praia de Manimbu, você não vê grandes espaços vazios. Ela é completamente ocupada, mas, ao mesmo tempo, não tem uma grande aglomeração urbana, a não ser a sede do município e a Redonda. Então, quando nós descentralizamos essa assistência diária, cotidiana, porque a gente já conseguiu comprar os termômetros, a gente já conseguiu colocar os oxímetros nas unidades, a gente já tem uma quantidade de teste rápido suficiente para fazer a testagem dos contatos, a gente consegue com que a atenção primária em saúde assuma essa questão do monitoramento, inclusive com a participação dos agentes comunitários de saúde. A professora Inês sabe, é doutora nisso, mas o nosso agente comunitário de saúde ele deu uma mudança
no seu perfil, na sua atuação, na sua forma de organização, principalmente através da articulação de suas associações, né? Mas nós conseguimos superar esse fato, tínhamos EPIs, entregamos EPIs à rede comunitária de saúde, eles distribuíram máscaras à população, instalamos barreiras sanitárias, carros de som, e, por fim, desculpe que eu estou na praia, não é o Covid, não. E, por fim, nós conseguimos fazer com que o acompanhamento desses casos hoje fosse pelo agente comunitário de saúde e com articulação com o Programa Saúde da Família. Mas foi um aprendizado imenso, né? Se distribuiu uma nova forma de fazer os velórios. Hoje a gente tem que comprar um saco diferenciado para os corpos, a gente tem que comprar um saco diferenciado para o lixo hospitalar do Covid. Então, foi um novo aprendizado de velocidade, e isso, inclusive, conseguiu unir a prefeitura, né? O Covid não é um problema só da Secretaria de Saúde, é um problema da administração como um todo. E eu acho que isso foi muito saudável e de valorização e de integração da saúde dentro do sistema e um fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Não vai alongar muito, não, que eu acho que já deu meus 10 minutos. Obrigada, Reginaldo. Bom, gente, para quem está acompanhando, o município de Capuí tem 19 mil habitantes, 9 equipes de saúde da família, 37 agentes comunitários de saúde, 100% de cobertura da estratégia de saúde da família, um município do litoral do Ceará, e que tem uma relação com o turismo muito forte. É também desafiador para o gestor, né, para as equipes, né, conterem essa chegada de pessoas na cidade. O Capuí teve 175 casos, 131 recuperados, está com a letalidade de 2,9. Chegou a ter 21 casos notificados, confirmados por dia, e nas últimas 24, a última notificação foi apenas de 4 casos. Hilson, puxando aqui agora a tua fala, observando as experiências dos municípios, das capitais, em relação à ciência primária, a gente tem visto várias experiências, né? Nós vimos municípios em que a rede de atenção secundária, por conta da suspensão das atividades, remanejou os profissionais da atenção secundária, ampliando equipes de saúde nos territórios. Nós vimos equipes da rede secundária compondo as equipes de teleatendimento. Nós vimos municípios em que os agentes de saúde, inclusive por ocasião do começo da pandemia e da organização logística da aquisição dos EPIs, em que os agentes de saúde ou tiraram férias, ou ficaram em cuidado remoto, ou fizeram escala nas unidades para cuidar do fluxo dos usuários nas unidades. Nós vimos uma estruturação de teleatendimento e de uso das tecnologias de comunicação e de redes sociais, assim, deu um salto enorme, um boom, isso que já vinha sendo usado na atenção primária, o Dorico vai poder falar sobre isso, inclusive, e que surgiu. A gente viu a importância da interação das universidades, dos estudantes, acadêmicos, graduandos, residentes, no fortalecimento da atenção primária, e, inclusive, um momento de aprendizado incrível para todos nós. Imagine para quem está estudante ainda nesse momento. O que mais que aconteceu? A logística de transporte das pessoas que precisavam de transporte. Eu sei que o transporte, historicamente, nos municípios, tem uma dificuldade de transporte nas cidades, e nesse momento, várias experiências surgem na hora que chega um sintomático, uma pessoa que precisa ser transferida para algum outro ponto da rede, seja uma UPA, seja um hospital, de ter ali um carro disponível para transportar essas pessoas. Diante de todas essas experiências, assim, de telemonitoramento, a pessoa vai à unidade, depois ela fica sendo acompanhada
pelo telefone, pelo WhatsApp, testagem em domicílio, a nova logística de entrega de medicamentos da atenção primária, né? Os agentes de saúde também, nessa logística de entregar o medicamento, de ver as prioridades. Diante de todas essas coisas, como é que você... Obviamente que é muito assunto para a gente falar em 30 minutos de conversa, mas, considerando as diferenças de porte, como o Reginaldo bem disse, o que é que você tem visto, o que é que o COSEMES tem mobilizado e aprendido, e pode, inclusive, colocar de mensagem para os novos gestores e para os jovens gestores, esses pessoas, a gente sabe que tem uma flutuação grande na gestão do SUS municipal, e é uma responsabilidade grande, imagine, né, todos nós somos sujeitos humanos sociais, a gente tem um super receio de sair de casa, de infectar a família, e o medo, e essa responsabilidade de ser gestor do SUS nesse momento, na ponta, como bem Reginaldo, de estar bem perto das pessoas. Ainda mais com essa influência, quer dizer, a gente dizendo uma coisa e o governo federal dizendo o contrário. Boa noite aqui aos meus amigos, né, o grande professor, doutor Dorico Monteiro, a nossa amiga doutora Inês, ao amigo Reginaldo, a você, Amanda. E logo eu achei bastante interessante a reflexão que ambos fizeram, a doutora Inês e o Reginaldo. Primeiro eu queria dizer assim, sabe, Amanda, quando a gente escuta dois municípios, um de médio porte e um de pequeno porte, ambos ali, a gente pode chamar região metropolitana e região litorânea. E aí a gente percebe, Inês e Reginaldo, que parece que a gente a gente vivenciou os mesmos problemas. A gente vivenciou a capital, no litoral, no interior, os mesmos problemas. As problemáticas foram as mesmas. Mas aí, enquanto COSEMES, a nossa maior preocupação naquele momento, no momento inicial que eu digo. E agora? A gente tem gestores com experiência, como a de Reginaldo, né? Uma experiência que até a gente... Outro dia a gente... o ano passado, né? O Reginaldo falava do aprendizado dele enquanto conviveu com o doutor Dorico, com grandes nomes da saúde pública. Então, a gente tem gestores do nível do Reginaldo, nível, obviamente, de experiência, que eu quero dizer, e a gente tinha gestores que foram trocados antes da pandemia, uma semana antes da pandemia. Estavam ainda chegando e ainda estavam se ambientando com o trabalho, com as situações, e, de repente, iam passar por uma dificuldade dessa. E o COSEMES, no meio, né, o COSEMES, assim, para orientar essas pessoas... E lembrando que, enquanto diretoria, nós também estávamos vivendo um novo momento nos nossos municípios, precisávamos nos dedicar o máximo aos nossos municípios, mas não poderíamos também deixar esses municípios desamparados. E foi muito difícil, porque, embora aqui eu tenha dito, e a gente sabe que vivemos os mesmos problemas, mas as realidades são diferentes. Então, às vezes, você vive um problema no município onde tem um poder aquisitivo melhor do que outro, e que consegue solucionar mais rápido, por exemplo, os problemas das EPIs, que todos tivemos, né? Todos tivemos problemas de EPIs, e de repente tinha municípios que não tinha mesmo em caixa recurso suficiente para que começasse a adquirir os EPIs, e aí foi a luta do CONASEMES, a gente precisa destacar que a Secretaria de Saúde do Estado também foi muito parceira. E no começo a gente teve uma dificuldade, obviamente, já no início, e até uma dificuldade que a Secretaria de Saúde do Estado encontrou enquanto logística mesmo também, mas depois a gente começou a receber uma parcela considerável de alguns EPIs, principalmente os mais importantes, como a máscara cirúrgica. O Reginaldo aí colocava a questão da máscara cirúrgica de municípios que ele disse que passava de R$ 9 para R$ 32. Mas, Reginaldo, eu recebi telefonema de secretários que disseram que compraram uma caixa de máscara a R$ 150. R$ 150. E eu me preocupei muito quando ele me disse isso. Digo, rapaz, R$ 150, mas ou ele comprava, ou à noite o hospital fechava. À noite ele não tinha máscara para o hospital. E é uma preocupação que a gente ainda vai ter no futuro, a gente sabe disso. Eu recebi uma das vezes que eu entrei em contato com o fornecedor, Reginaldo, eles me ofereciam máscara a R$ 312, uma caixa de máscara. Mas, graças a Deus, a gente, na mesma semana, tinha recebido uma quantidade de máscaras do Estado, que a gente conseguiu driblar essa situação. Então, mediante essas dificuldades, o COSEMES, a gente começou
se reunir primeiro a diretoria, em reuniões virtuais, sempre à noite, sempre depois que a gente chegava cansado, mas a gente sentava para bolar as estratégias, como a gente ia auxiliar esses municípios. E aí a gente começou a utilizar muito a questão dos apoiadores, eles foram muito importantes, cada um na sua região. A gente também começou a utilizar, e as reuniões passaram a ser virtuais. A gente tem feito a cada quarta-feira reuniões ampliadas para que a gente possa orientar, e também o contato telefônico, né? O nosso assessor, o Ângelo, a Cacau, a Virgínia, têm sido constantes parceiros que têm orientado bastante por telefone, também nós da diretoria, né? Há dias que a Sayonara praticamente não trabalha atendendo telefonemas, eu também, muitas vezes paro na secretaria para atender telefonemas, para orientar esses gestores que a gente colocou aqui, que precisavam de orientação. O grupo de WhatsApp que a gente tem passou a ser mais fortemente acessado, com perguntas de todos os tipos, com desabafos, com queixas, com reclamações, para que a gente pudesse estar orientando esses municípios naquele momento. E eu queria fazer aqui uma colocação, achei interessante quando a Inês colocou aqui, que o saúde da família, a estratégia de saúde da família é o primeiro contato e é, portanto, o maior acesso. E aí eu me lembro, Inês, que agora eu vou puxar um pouquinho para o nosso município, por exemplo, também de pequeno porte. E eu me lembro que naquela quarta-feira que foi decretado que começou praticamente o enfrentamento no nosso país, naquela quarta-feira, quinta e sexta, feriados, e aí quando foi na segunda-feira, quem de nós gestores não chegou sem saber o que ia fazer? Naquela segunda-feira eu lembro das equipes todas angustiadas, os enfermeiros, os médicos, e aí o que é que eu vou fazer? E a gente pensava, vamos reunir todo mundo para que a gente bole uma estratégia, mas não pode mais reunir todo mundo, não pode mais ter aglomeração, vamos dividir por equipes, vamos dividir por categorias, e foi um momento que a gente, no nosso município, a gente reuniu por categorias, grupos de 8, grupos de 7, numa sala ampla, com todos os cuidados que a gente teve, e a gente disse, pessoal, eu lembro que bem fortemente naquele primeiro momento eu disse, gente, ninguém aqui sabe nada do que vai acontecer, então a gente precisa ter um norte, e o nosso norte vai ser o Ministério da Saúde, as notas técnicas, as orientações que o Ministério vai passar, e obviamente também a Secretaria de Saúde do Estado, e a gente vai se basear, e a gente por isso. E vai se reunir pelo menos a cada 15, 20 dias, para que a gente vá mudando as estratégias. Aquilo que vocês colocaram, teve que municípios que deram férias a agente de saúde. No meu município, por exemplo, eu deixei eles uma semana praticamente parados, até a gente saber como a gente ia lidar com aquela nova realidade. Ia entrar nas casas? Não ia. Ia deixar de fazer visita? Ia com que EPI? Qual EPI que eles iam? Porque era tudo novidade. E assim como foi no nosso município, eu creio que foi na grande maioria dos municípios as dificuldades, mas a gente foi, somos os gestores municipais de saúde, a gente foi driblando essas situações, a gente foi... na verdade, Reginaldo, eu estava vendo você dizer que no seu município você teve o primeiro caso confirmado dia 19 de março, se não me engano, você falou, foi isso, né? Isso. Dia 19 de março, o seu primeiro caso confirmado. Para você ter uma ideia, muitos dos nossos municípios aqui na região do Cariri, principalmente no interior, eles vieram ter o primeiro caso confirmado um mês depois. Então, eu posso dizer que a gente passou um mês assim, de um certo conforto, porque aí a gente estava aprendendo com vocês, vendo as experiências de vocês, para que quando os casos começassem a chegar nos nossos municípios, a gente pudesse já ter algum norte, alguma referência, e assim foi mais fácil para a gente aqui no interior. E, em compensação, quando você disse do discreto da população, que naquele momento tudo era novo e eles não acreditavam, aí, no nosso caso aqui no interior, aqui, principalmente no Cariri, Reginaldo, o discreto da população passou a ser diferente, porque no primeiro momento eles se isolaram, e os casos não vieram, e os suspeitos eram poucos, e os confirmados, como eu disse, demoravam 20, 30 dias para aparecer, e eles começaram a desacreditar. E quando os casos começaram a aparecer, aí já estava rolando aqueles boatos de que, cada município que é notificado recebe X mil reais por cada caso notificado. E aí a dificuldade nossa agora de convencer a população que agora mais que nunca eles precisam estar em isolamento. E os nossos casos começam a aumentar, e agora que a gente está subindo de casos por esse decreto que a população ficou. Passou 2 meses e não apareceu, então essa história não é verdade, é só ir lá em Fortaleza, só ir lá em Sobral, só ir lá em São Paulo, nunca vai chegar aqui. E a gente sabia que uma hora ia chegar. E essa hoje é a nossa dificuldade. Então, como eu disse aqui,
somos, apesar de realidades diferentes, nós estamos enfrentando nesses dias, Amanda, os mesmos problemas, né? As mesmas dificuldades, com a diferença, como eu coloquei, que quem teve casos confirmados posteriormente teve uma facilidade maior, digamos assim, de agir nesse momento que agora a gente começa a enfrentar de maior dificuldade aqui no interior. Muito bem. Vamos lá, são 7h20, nosso limite é das 8. Obrigada, Rilson. Queria passar a palavra agora para o Dorico. Dorico, a gente tem 27 anos, acho, se não me engano, de saúde da família aqui no Ceará, né? Você foi um dos criadores dessa estratégia no Ceará, no país, um grande entusiasta disso, incentivador da gente. O Ceará hoje tem 2.619 equipes de saúde da família, 15.180 agentes de saúde, 1.990 unidades básicas. A gente chegou a ter dias de notificar 146 óbitos, né? Nas últimas 24 horas foram só 9 óbitos. E vendo esse slide da Inês, tá desligado o teu áudio. Acabei de ver o IntegraSUS 12, viu? Então pronto. Negócio Pena que foi 12, que não tivesse 9. Meus sentimentos a todas as famílias. Imagino, enfim, são muitos casos, muitas histórias, esse é um assunto enorme. Infelizmente. Ave Maria. Chega a desconcentrar o raciocínio de tantos casos. Mas, olhe, ouvindo o relato da Inês, com 67 mil habitantes, do Reginaldo, 19 mil habitantes, uma cidade industrial, outra turística, esse contexto geral que o Rilson traz, dessa agonia dos gestores, dessa responsabilidade, e de viver essas ondas, né? Quer dizer, enquanto você consegue melhorar numa região, a outra já está pipocando de novo, e esse estado de tensão, e ao mesmo tempo essa criação que a gente, enquanto rede, o Ceará, a gente se conhece, nós sabemos quem somos nós. Eu acho que o Ceará tem uma relação política e afetiva muito forte, nós sabemos quem são as pessoas, a gente consegue se comunicar com as pessoas, né? Um aprendendo com o outro. Eu vejo isso muito, uma rede muito forte. E nessa criação, nessa interação dessas pessoas, a gente vendo essas tecnologias todas aí, isso que tem estudado e construído muitas coisas. Me diga aí, essa mistura de coisas, o que é que você acha? Como você bem diz, faz Dorico, a gente passou em algum momento de regiões, de situação de contingenciamento, agora a gente tem que passar por uma relação de convivência, palavras suas. O que é que você me fala aí da saúde da família? Eu agradeço a participação. Amanda, eu que agradeço o convite, quero parabenizar aí a iniciativa desse webinário, né, da maior importância, saudar você, saudar a Inês Amaral, uma pessoa que trabalhamos juntos, né? Inês estava lá em Quixadá, na construção das primeiras equipes de saúde da família, e foi uma grande colaboradora, me apoiou muito em Sobral, ou seja, e a Inês é a protagonista. Ela, o Carlile e a Miriam, felizmente nos deixou recentemente. A Miriam foi uma grande... Saúde pública do Ceará perdeu muito com a Miriam. E a Inês hoje tem uma contribuição significativa aqui para toda essa reflexão. Saudar o Reginaldo. Viu, Reginaldo? Aqui, quem está na minha frente aqui, ó. Isso aqui você tem que ter a responsabilidade da gente publicar. Sistemas Locais de Saúde do Município de Pequeno Porte. É a resposta de Capuí, viu? Isso aqui é de 1992, tá? Além disso, tem que publicar a dissertação também, né, Reginaldo? Tive o privilégio de ser orientador do Reginaldo no mestrado. Fez uma belíssima... Estou divulgando a sua dissertação para cima e para baixo, viu? Trabalhando com equidade no SUS, usando o KINES, né? Saudar o Hildson,
parabenizar ele, o COSEMES e o CONASEMES, né? Saudar, mande um abraço aí para a Sayonara, nossa presidenta, para o Rilson, o meu parente, Rilson Andrade, né? E o Williams também, viu, Rilson? Em seu nome, quero saudar todos os secretários municipais do Brasil que estão aí segurando o tranco. E, sem dúvida nenhuma, essa crise só não é maior nesse país, com essa maluquice desse presidente da República, irresponsável, um homicida, em função dos governadores e dos prefeitos. Aproveitar e saudar também alguns professores aqui que eu já vi, a professora Carmen Leitão, parabenizar também, ela que está, sei que ela está muito fortemente coordenando essa iniciativa, a professora Kellen Gomes, professora Denilo, um abraço, Denilo, professora Neidinha, que está aqui também, a nossa Neidinha, nossa combativa, companheira, a Rani Férez está aí também, a Ana Paula Silveira, a Silvia Bonfim, enfim, depois vou falando mais de outras pessoas, as nossas mestrandas aí, a Sheila Raquel, a Camila Albuquerque, a Rebeca, que está apoiando a gente numa pesquisa grande que nós estamos fazendo e apoiando o governo de Pernambuco no controle da pandemia lá em Fernando de Noronha, e agora o inquérito que nós vamos fazer no continente, ou seja, a metodologia que nós aplicamos para o Covid em Fernando de Noronha, vai ser aplicado agora no continente, em Pernambuco, e estamos lá, uma parceria Fiocruz Ceará, com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal de Pernambuco. Queria dizer, Amanda, que eu vou falar um pouco aqui, porque eu achei muito interessante, anotei bastante aqui as falas de cada um, eu vou tentar dialogar com as falas e, em cima das falas, fazer uma discussão sobre essa questão do desafio que é a questão dessa pandemia frente à atenção primária e frente à questão do que representa hoje o desafio para os secretários municipais de saúde desse país. Na realidade, nós somos o único país do mundo, é importante, eu sempre falo isso, estou agora discutindo com a Google, com a Apple, porque nós estamos discutindo a possibilidade de ter uma tecnologia de rastreamento de pessoas infectadas a partir da autodeclaração, para que você possa fazer o rastreamento do contato, e está sendo a coisa mais difícil para essas grandes empresas que estão discutindo alguma coisa na área de saúde digital, é entender o funcionamento do sistema de saúde brasileiro. Nós somos o único país do mundo que tem a saúde municipalizada. Às vezes a gente acha que é normal que nos outros países tenha a saúde municipalizada. Eu demorei um pouco a entender isso. Em 95, nós realizamos em Fortaleza o primeiro encontro secretário municipal de saúde das Américas. Chegamos a fazer o segundo em Cuba, em 97, fizemos o terceiro no Quebec, fizemos o quarto em Rosário, na Argentina. Mas era sempre um diálogo muito difícil, porque em outros países, o secretário municipal de saúde não tem o mesmo peso que tem no Brasil. Nós somos o único país do mundo que fez a descentralização administrativa, política e financeira para os municípios. A descentralização na Europa é uma descentralização administrativa e financeira, não tem descentralização política. E a maior parte dos sistemas europeus, eles são sistemas unitários, né? E isso foi muito evidente agora, por quê? Porque em cima da crise sanitária, em cima da crise social, nós temos também uma crise institucional. E isso foi no extremo, porque quando o presidente da República, que negou a doença, essa negação do presidente da República da doença, a vocação negacionista dele em todas as etapas desses últimos 3 meses, em nenhum momento ele se reportou à sociedade brasileira admitindo a doença. E quando o presidente nega a doença, a população entra numa confusão muito grande para saber se realmente o que o secretário municipal de saúde está falando é verdade ou não, o que o prefeito está falando ou não. Por que isso é importante? Porque nós fomos ao extremo que o Supremo Tribunal Federal teve que dizer que não era o presidente da República que ia dizer o que cada município ia fazer, não era o presidente da República que ia dizer o que cada governador ia fazer. Porque por ele nega a pandemia, ele nega a existência do vírus, né? Eu acho até que ele só acredita em bactéria e vírus, se for de lagartixa para cima, que ele possa matar um revólver, porque alguma coisa que ele não vê, ele não consegue ver, porque ele nega, inclusive, que a Lua é redonda, ou seja, esse terraplanismo, né, que tomou conta, terraplanismo, né, que tomou conta do país. Isso reflete profundamente, né, nessas ações todas que foram faladas por vocês. Então,
Eu quero aqui, para dizer isso, eu quero parabenizar todos os secretários municipais de saúde desse Brasil, que tiveram uma postura diferente do presidente da República, tiveram uma postura diferente dos ministros da saúde, porque nós temos uma série histórica de um ministro por ano, uma pandemia nós estamos com um ministro por mês, e assumiram e fizeram o dever de casa. Essa nossa mortalidade só não é maior porque um conjunto de medidas não farmacológicas, isso é importante, porque o que mais salvou vida nessa pandemia são medidas não farmacológicas, como o distanciamento social, o uso do álcool gel, o uso do sabão, o uso da máscara, tá certo? E essas medidas não farmacológicas, elas tiveram que ser enfrentadas no dia a dia do Programa Saúde da Família. Então, e aqui eu quero já dialogar um pouco com a Inês, ou seja, e um pouco que é presente na fala da Inês, é presente na fala do Reginaldo, é presente na fala do Wilson, que é aquele choque, né? Que foi aquilo que deixou todo mundo chocado na primeira semana. E aí, o que fazer? E aí, o que fazer se o que nós sabemos é acolher as pessoas? Se o que nós sabemos é acolher, ouvir, escutar, orientar, e agora nós não podemos ouvir, podemos escutar, não podemos acolher, e vamos ter que salvar as pessoas sem elas estarem conosco. Então, esse, sem dúvida nenhuma, foi um grande desafio, né? Então, esse olhar. E aí, como é que o território do Saúde da Família, né? Como é que aquelas coisas que a gente usa no dia a dia, que é o WhatsApp, que são os grupos de fofoca, os grupos de família, os grupos de trabalho, mas esses grupos, eles servem para que a gente possa trabalhar agora, né? E aí a gente tem isso, está muito forte na fala da Inês. Como é que a gente mantém os atributos do Programa Saúde da Família, mantendo o distanciamento social, fecha as unidades, muda o papel das unidades, então isso foi muito forte, a Inês chegaram a pensar em ter 10 de gerais, 10 de Covid, depois deixaram tudo gerais, organizaram. Eu acho que esses protocolos, eu acompanhei alguns municípios, né, em Horizonte, Sobral também, ou seja, aqueles protocolos, né, foram muito importantes de você ter o todo na frente da unidade, de você definir o papel dos agentes de saúde, de você ter uma sala para você ter paciente sintomático respiratório, foi muito importante, de você não abrir mão, né, de ressignificar o papel da atenção primária. Eu fiz, inclusive, uma videoconferência logo no começo, uma live, porque a questão do saúde da família na Europa foi um desastre. Parte do problema italiano e parte do problema inglês foi a contaminação alta dos profissionais de saúde e a contaminação alta dos profissionais na população. Inclusive, na atenção primária na Itália foi um desastre, inclusive nas casas de idosos, que é um grande problema que eles têm lá. Eu quero ressaltar uma coisa... Eu vou ter mais 4 minutos, porque são 7h32, para a gente poder ler aqui perguntas e poder rodar. Não, eu vou rapidamente, viu, Amanda? Me dê mais uns 7 minutos que eu vou concluir. Eu acho que uma coisa importante foi o papel dos NAS, eu acho que tanto está presente na fala da Inês, outra importante foi o papel dos residentes, isso mostra mais ainda, que eu fico pensando aqui, se tivesse uma coisa que eu tivesse talvez que escolher como investir no Ceará, eu diria mais uma vez, residência muito profissional. Ela ressignifica o processo de trabalho, ela capacita as várias categorias, né? E ela mexe com conceitos importantes, e a aderência, né, a massa crítica especializada do residente dentro de uma Secretaria Municipal de Saúde faz uma diferença brutal. Como faz diferença no residente e numa enfermaria de clínica médica, como faz diferença um residente da enfermaria de cirurgia, como faz diferença um residente numa emergência, ou seja, o residente, ele é algo extremamente importante, né? E quando a gente criou a residência muito profissional no Ceará, porque a gente rompeu com o conceito de que residência era uma coisa para médico. Residência é treinamento em serviço sob supervisão. E aqui eu quero ressaltar isso, que tanto é importante na fala da Inês, como na fala do Reginaldo. Outra questão discutida no futuro, muito próximo disso, que é a questão da saúde digital, né? Nós temos que entender que a saúde digital agora é uma realidade. Quando a gente está falando de digital, nós não estamos
falando de uma coisa distante da gente, nós não estamos falando de computador, nós estamos falando de micreiro. Saúde digital é saúde, é computação aplicada à saúde, né? Então, o WhatsApp é saúde digital. Usa as ferramentas para você trabalhar, fazer teleconsulta, para você fazer... E isso foi uma coisa muito importante, principalmente, e aí eu digo isso porque eu falo muito para os meus alunos lá na Faculdade de Medicina, em Sobral, porque o grande problema é que os nossos alunos hoje são milênio, a maior parte dos nossos alunos nasceram na virada do século, em 1999 e 2000, e a faculdade é totalmente analógica. Os professores são totalmente analógicos. E aquela coisa que os professores, como eu, foram formados no século XX, no final do século XX, ali, né, segunda metade do século XX, a grande maioria tem uma dificuldade enorme de aderir a essas ferramentas de saúde digital, e a pandemia colocou isso como uma alternativa fundamental para todo mundo. Então, eu vi vários depoimentos de pediatra conservador, eu não consigo ver menino se não for pegando, não sei o quê. Ele teve que aderir à teleconsulta. Então, isso eu quero dizer, porque é uma coisa que foi muito forte na fala da Inês, e que eu considero uma coisa importante, né? A questão da integração com as turmas de vigilância, né? Eu acho que a outra coisa muito importante, e aí eu já vou trabalhar um pouco, que é uma coisa que a Inês fala, quer dizer, a questão do olhar no território sobre as famílias, né? Isso é uma coisa que você não vai mais olhar o território só com a família que tem uma dimensão patológica, mas você vai pensar, inclusive, na questão do sofrimento, né? Aí eu acho, inclusive, uma coisa importante, a terapia comunitária. O Adalberto Barreto, tendo 3 sessões de terapia comunitária por dia. É impressionante. Aliás, ele está fazendo uma em espanhol, uma em português, uma em inglês e outra em francês. E você entra na sala lotada. Ele está fazendo terapia comunitária com 100 pessoas. Tudo por videoconferência, por teleconferência. Ou seja, eu só estou dizendo isso para dizer o seguinte, essa ferramenta de trabalho agora, inclusive para que a gente possa acolher as famílias. Então, o Zoom é uma sala que você pode fazer 100 pessoas, você pode falar agora de discussão de promoção da saúde com 100 pessoas em videoconferência. Então, isso é uma coisa importante, né? Eu queria falar um pouco, aí eu quero falar tanto na fala do Reginaldo, como na fala do Hilson. É uma vergonha um país como o nosso, gente. Nós somos a 8ª economia do mundo, nós fabricamos aviões, nós fabricamos todas as marcas de veículos nesse país, nós tiramos petróleo do fundo do mar e não produzimos EPI, não produzimos respiradores. É um absurdo. A gente tem que entender que o complexo nacional, soberania nacional, nós não podemos ficar... É um absurdo. Eu estou preocupado, eu estou olhando a curva da Índia subindo o tempo todo, né? Tem 2 países hoje que estão na mira aqui subindo. Nós, a Rússia, o Brasil é o epicentro da pandemia. Hoje estamos em primeiro em caso, segundo em caso, mas a China está fazendo isso aqui também. A Índia. 93% dos medicamentos produzidos no Brasil são sais envelopados da Índia. Nós trazemos o sais da Índia, colocamos maisena, colocamos xarope e gororoba, mas a essência do medicamento vem da Índia. Nós podemos ter, nessa pandemia, um apagão terapêutico, se a Índia parar de mandar sais para cá. Eu acho que as empresas já estão armazenando, isso é um problema sério. Mas é um absurdo, né? E aí, parte desses problemas de perseguição, a chantagem que os secretários municipais de saúde tiveram que enfrentar, de vendedores de EPI, de vendedores de respiradores, né? E aí eu quero realmente ressaltar a importância do papel do COSEMES nessa articulação, e eu acho aí também quero ressaltar a importância do governador Camilo Santana, não só dando resposta aqui no Ceará, mas também liderando o movimento dos governadores, né, para dar resposta à pandemia, o secretário Cabé, toda a equipe da Secretaria de Saúde que fizeram a sua parte. E aí algo muito forte, eu acho que é uma coisa muito interessante para concluir aqui, que está muito forte na fala do Hilson, o novo anormal. Eu acho que foi essa discussão que foi você ter o feriado na quinta-feira, quarta-feira, e segunda-feira você chega aí o que fazer.
é o novo normal, ou seja, que tudo que você estava fazendo, você tem que desaprender, fazer novamente, ou seja, numa situação anormal, e agora estamos construindo essa famosa frase aí, que é um jargão hoje, chamado novo normal, né? Ou seja, como é que nós vamos conviver, que é uma nova realidade, né, para todo mundo, uma nova realidade dura, e aí, só para concluir mesmo agora, é algo que está também na fala do Reginaldo, que é a questão dos testes. É uma vergonha, além de não produzir EPI, além de não produzir respiradores, a crise maior agora no interior, com a interiorização da pandemia no semiárido nordestino e no país, que também não tem profissionais. Hoje eu conversei com o pessoal de Crateús, hoje eu conversei com o pessoal de algumas cidades do interior. Você tem até estruturando leitos com respiradores, mas só que nós estamos falando de paciente crítico, muito crítico, certo? Em Iguatu mesmo, nós tivemos, não estou aqui, mas os 2 primeiros óbitos que nós tivemos foram 2 médicos, né, com situação crítica, né, ou seja, nós estamos falando de paciente muito crítico. Mas é uma vergonha não ter teste, porque qual é o grande problema entre o Brasil e os outros países? Nessa etapa que nós vamos entrar agora, por isso que eu estou muito preocupado, e pode ser que daqui a 15 dias, 20 dias, a gente tenha uma nova situação grave de novos casos. Né? E vamos ficar nesse efeito sanfona entrando e saindo, porque não tem teste. Qual a importância do teste? É que quando alguém entrou em contato com alguém contaminado, ou alguém sintomático, imediatamente você tem que fazer o teste para saber se você tem, para entrar em quarentena e evitar estar contaminando outras pessoas. 35% das pessoas têm essa doença de forma assintomática. 35%. E 40% elas têm, contaminam, espalham a doença antes de ter qualquer sintoma. O teste é fundamental. A Nova Zelândia, que já conseguiu ter 200 testes, fez 96 testes. A Europa, os Estados Unidos, para cada teste positivo, fez 14 testes. O Brasil é quase 1 para 1. O Ceará hoje tem 56 testes esperando resultado. 56 mil testes que estão ainda na fila. Tá? Então, para não só falar coisa ruim, eu quero dizer que nós, inclusive da Fiocruz do Ceará, estamos construindo, aí com um esforço grande da nossa presidente, Nícia Trindade, conseguimos, com aquele recurso do Banco Itaú, Todos pela Saúde, que eles doaram R$1 bilhão para Covid, centrais analíticas para a Fiocruz, um no Rio de Janeiro, e conseguimos trazer outra para o Ceará, e nós já estamos aí praticamente, a próxima semana já está concluindo a obra física, estamos recebendo os equipamentos da China e os reagentes dos Estados Unidos, e nós vamos ter uma capacidade de fazer 30 mil testes por dia. 10 mil testes moleculares e 20 mil testes sorológicos. Então, essa capacidade que nós vamos passar a ter no Ceará, de testagem, vai ser fundamental para essa nova etapa da convivência com a doença, porque é fundamental que você dê oportunidade à pessoa que teve contato com outro, que possa fazer o teste e ter o resultado, para que ele possa entrar em quarentena, deixar de contaminar. Mas hoje, você só tem o teste para a pessoa que chega já praticamente sem respirar na unidade de saúde. Essa é a realidade. E para os secretários municipais enfrentar essa pandemia sem teste, é quase você estar no escuro. Assim. Quando a gente estava com Mandetta, fazendo aquelas conferências 5 horas da tarde, que a gente ia assistir, dizer, estamos começando a encontrar uma lanterna aqui para guiar. Depois o Mandetta caiu, a gente passou a ter uma velinha. E hoje nós estamos literalmente sem vela, sem luz, no escuro, totalmente guiando. E dessa forma a gente não enfrenta esse vírus, que é mais competente do que essa burrice que nós estamos enfrentando hoje nesse país, negando essa pandemia. Gente, desculpa, falei mais do que o na cobra, né, Amanda? Mas é um tema muito instigante, eu acho fundamental compartilhar essas reflexões com vocês e estou à disposição para que a gente possa continuar debatendo esse assunto. Se eu for dizer o tanto de assunto que tinha para conversar, meu filho, aqui, ó, o tanto. Certo. Não tem tempo que chegue. Te agradeço demais, Dorico. Gente, eu queria agora, olha, nosso tempo é curto,
E aí tem aqui algumas perguntas. Eu vou fazer as perguntas das pessoas. E aí, assim, também pedir para cada um falar e fazer uma fala final para a gente conseguir cumprir com o prazo no TEDx, tá bom? Vou fazer uma fala final, uma síntese de práticas na atenção primária que eu vi aí de Sobral, de Florianópolis, de Belo Horizonte, de Canaã dos Carajás, no Pará, sim, várias experiências que elas se aproximam, se repetem, que eu acho que é importante para quem está ouvindo e quem tem município que o vírus ainda está chegando e que eu acho que isso pode contribuir, tá bom? A Silvinha Bonfim, a gente tem aqui Ana Paula Silveira, Silvia Bonfim, Flávia Ramalho, a Carmen, a grande organizadora disso, Neidinha. Aí eu vou trazer aqui duas perguntas. A Silvinha pergunta para o Reginaldo: como foi a atuação nos territórios de monitoramento diário, que não se deu só com a social, mas com acompanhamento territorial? Ela está perguntando da vigilância, quer dizer, quando acontece uma situação de um sintomático respiratório, de alguém com suspeita, como é esse fluxo? Como é que isso aconteceu aí na tua cidade? E a outra pergunta, por conta do nosso tempo, é de Neidinha para Odorico, perguntando o seguinte: aí, Odorico, como é, chega. E aí, como na saúde digital trocar o pneu com o carro andando? Aí, Silvinha traz os parabéns à Fiocruz pela iniciativa. O Elmo, boa noite, Elmo, dando os parabéns para todo mundo, sendo solidário. E aí, enfim, vou passar para o Reginaldo. Bem, no início aqui, a gente tinha uma equipe centralizada do plantão epidemiológico que se revezava fazendo isso, né? Fazendo controle quando eram poucos casos. Quando os casos aumentaram de verdade, essa necessidade de descentralização do PSF, ela fez com que o PSF também acompanhava. Mas como o plantão epidemiológico foi criado, já tinha essa segurança, hoje a gente recebe uma denúncia desde grupo do WhatsApp, de Facebook, de pessoa que vai na secretaria, da Unidade Básica de Saúde, e no final do dia, a equipe de plantão epidemiológico bate as informações que ela tem com as informações de cada PSF, para que pelo menos no dia seguinte, o PSF saiba dos seus contatos e das visitas que tem que fazer. E aí é importante, Odorico, dialogando com essa questão dessa nova lógica digital, eu concordo com você que a gente vai ter que avançar, mas ela há um limite. Uma das primeiras coisas que a gente teve dificuldade no acompanhamento é que, com medo da contaminação inicial, as equipes só acompanhavam as pessoas por WhatsApp, né? E não dá para você ver sinais vitais, temperatura. Algumas pessoas são extremamente desinformadas do seu alto processo de saúde e doença, e a gente teve como é que a gente podia lidar com isso, né? Entendendo que nós aprendemos que saúde é presencial, né? Ver o paciente, olhar o paciente, ver a sua cara, como é que ela está, se ela está com semblante bom ou não, e essa questão da contaminação. Então, nós demoramos um pouco, quebramos um pouco a cabeça até entender que, num dado momento, a visita tinha que ser presencial, dos sinais e sintomas, com a garantia dos EPIs. E depois, na evolução dos casos, é que a gente determinava se a rotina seria acompanhamento remoto por WhatsApp ou quando é que a equipe estaria voltando lá, ou com o técnico, ou com a agente comunitário de saúde, ou com a CS. Mas respondendo a pergunta, hoje ela chega por várias formas, Amanda. Chega da forma oficial, chega da forma oficiosa, chega pelo rádio. Quando você trabalha no município pequeno, se você não acompanhar, a pessoa liga para o rádio e diz: meu marido está com Covid, está com 2 dias, é um absurdo, a Secretaria de Saúde não ligou para minha casa, eu vou falar com o prefeito, vou falar... E aí todo mundo roda a baiana, e no outro, da tardezinha, a pessoa já é visitada, O controle social do interior, ele não é a internet, ele é a internet. E todo mundo sabe o WhatsApp do secretário e o celular do prefeito. Então, isso ajuda, mas também nos traz um nível de emoção muito grande.
Você é um cearense, rapaz. Muito bem. Diga aí, Odorico. O que é que você tem? Pergunta da Neidinha. E certo. Aí, com essa ativação aí do Reginaldo, né? Porque essa coisa do WhatsApp, a gente vai, às vezes, diz coisa do curso e... O que a gente tem que entender, Neidinha, na realidade, hoje, é muito importante que a gente entenda que o modelo que nós estamos vivendo no século XXI é o modelo da era da comunicação. Certo? Isso é uma categoria até marxista, né? Ou seja, é uma mudança de modo de produção do modelo da era industrial, que foi o modelo do século XX, que ele gerou um sistema de saúde hierarquizado, onde a questão do biopoder, a questão do modelo médico-cêntrico, o modelo hospitalocêntrico, esses jargões todos que a gente falou a vida toda, é do modo de produção da era industrial, ele produziu isso. O modelo de era da comunicação, ele produz uma coisa fundamental, que é inerente ao modo de produção, como categoria analítica, que é o autocuidado. Certo? Então, o autocuidado, porque muda também o perfil das pessoas. Por isso que a Organização Mundial da Saúde está tão preocupada com essa questão, e por isso que ela sistematizou um conjunto de intervenções em saúde digital, levando em consideração o usuário, muito importante. Então, quando a gente falar em saúde digital, tomada de decisão, o usuário é o maior tomador de decisão do sistema de saúde. Hipertenso é tomador de decisão, diabético é tomador de decisão, a gestante é tomadora de decisão, o adolescente é tomador de decisão, todos nós estamos... Usar máscara é tomada de decisão, usar álcool gel é tomada de decisão, não evitar aglomeramento é tomada de decisão, isolamento social é tomada de decisão, tá certo? Então, isso é muito importante que a gente entenda isso. A outra questão são os profissionais de saúde. Então, você tem que produzir intervenções em saúde digital para os profissionais de saúde, para os gestores e os big data, tá? Então, quando nós estamos falando de saúde digital, o WhatsApp que a gente se referiu aqui é um dos mecanismos. Por quê? Primeiro, você pode fazer grupo com a agente de saúde, pode ter hoje um grupo do WhatsApp, ele pode ter o grupo da gestante dele, ele pode ter o grupo dos hipertensos, a gestante, quando for para o hospital, ela pode mandar um WhatsApp para a agente de saúde dele, quando ela sair de casa para fazer a visita domiciliar. Então, toda essa conexão em rede, ela é fundamental hoje, ela não pode ser negada. E a gente não pode, agora ela tem que ser sistematizada, né? Inclusive, por exemplo, aqui a gente trabalha muito na área de TI, a gente não usa mais nem o WhatsApp, a gente usa outra ferramenta que é o Slack, né? E no caso aí, inclusive o Horizonte, a Inês tem uma experiência belíssima, nós estamos lá apoiando, e estamos fazendo a prova de conceito, viu, Reginaldo? Vamos territorializar e georreferenciar todo o sistema de Horizonte, que a gente está na parceria lá com a Inês. Os agentes de saúde de Horizonte já está na segunda geração, já tiveram tablet, agora estão com celular, não é isso, Inês? Vamos para a segunda geração já. E aí a ideia é essa, Neidinha, aquela coisa que você tinha só na visita, né, trocar pneu com o carro andando na saúde digital, é você, ao mesmo tempo, sair do processo analógico para o digital, fazendo uma transição. Você não dorme analógico e acorda digital. Mas você vai... E aí, algumas coisas foram muito estressadas por essa pandemia. Porque nós tivemos que garantir o cuidado sem estar com as pessoas próximas da gente. Então, isso foi muita criatividade. E cada Secretaria Municipal de Saúde usou de muita criatividade para fazer isso, como a gente viu aqui no painel riquíssimo, a experiência da Inês, a experiência do Reginaldo, a do Wilson, totalmente diferente, mas muito importante. Então, eu diria que o mais importante é não negar a importância disso, incorporar isso não como uma coisa do outro mundo, e dizer que isso é uma coisa de tecnologia aplicada, né? E que isso nós sabemos fazer muito bem. Aliás, é bom que, viu, Reginaldo, esse livro aqui coloca o primeiro plano municipal de saúde em 90, aliás, em 89, quando nós fizemos o primeiro plano municipal de saúde de Capuí, a gente cadastrou as famílias no envelope amarelo, ainda tem lá, Reginaldo, aquele envelope amarelo, e a gente colocava as fichas dentro do... E a gente cadastrou todo mundo e trazia para ser digitalizado aqui em Fortaleza. O primeiro computador que entrou em Capuí foi pela Secretaria de Saúde, um prêmio que nós ganhamos, lá o prêmio Alberto Seib de vacinação,
e a gente teve que doar o computador para a prefeitura, porque a contabilidade não tinha computador. E como a saúde não tinha demanda, a gente doou o computador para a contabilidade. A gente trabalhava à noite, viu, Reginaldo? Lá na Secretaria de Administração, para poder fazer as tabelas de monitoramento de mortalidade infantil. Isso em 90, viu? É muita história, hein? Vamos lá, muita história aqui, o povo perguntando. Vamos lá. Vou fazer igual Roda Viva. Nós temos alguns minutos no TED, dá mais aí, 2, 3 minutos para fechar. Perguntando aqui a minha professora, coordenadora do doutorado de saúde pública, Carmen, cadê você? Chegou a Raíla Franklin, ela disse assim, muito boa discussão, gostaria de acrescentar a reflexão que essa pandemia trouxe para os profissionais de saúde que não estão diretamente na assistência em saúde, como assistente social, nutricionista, psicólogo, palavras NASF, o desafio de pensar sobre o NASF, o desafio de pensar o seu lugar de ação nessa pandemia, né? Como os residentes em formação para a NASF estão construindo esse lugar. Ela está se apresentando aqui como residente em formação para a NASF. A Neidinha dizendo, esse livro eu tinha quando fui trabalhar num posto de Belém, era o livro de mesa dela, ela falando. Honey Baby, cuidado ampliado em tempos de pandemia, está aqui exclamando várias coisas. Em Capuí tivemos essa experiência de construir esse caminho, queria ouvir deles e tal. Bom, aí a gente está chegando no nosso fim, e eu queria, assim, que vocês dissessem em 1 minuto qual é o grande desafio da estratégia de saúde da família. Eu queria falar da estratégia de saúde da família, que é dentro da atenção primária, nessa APS, na estratégia de saúde da família, que nós, no Ceará, temos muitos saberes e fazeres, assim. Qual é o nosso desafio e qual é o legado? O que fica e o que mesmo que a gente aprendeu até agora? Obviamente que isso não acabou, isso continua. Né? Qual é o desafio, qual é o legado? Inês, queria começar por você, mulher. Okay. E aí vocês vão dando os tchau. Já vou me despedindo, né? Só lembrando aqui, quando o Wilson diz, nós temos verdadeiramente, apesar das cidades serem diferentes, nós temos muito mais semelhanças do que diferenças, essa que é a verdade. Por isso passamos quase todos pelos mesmos problemas. E é importante dizer que, apesar de todos os problemas, mas é importante parabenizar todos os profissionais de saúde da família, o grupo do NASF, os agentes de saúde, que tiveram uma contribuição fundamental, que souberam se reinventar, que apesar do medo e do sofrimento, mas enfim, as pessoas partiram para a luta e deram uma contribuição importante e vão continuar dando. Eu diria que o desafio grande é que nós precisamos continuar aprofundando a compreensão da complexidade da demanda nesse nível de atenção. É muito, muito complexa a demanda da atenção básica. E nós precisamos aprofundar, dialogar mais para que cada vez a gente tenha mais essa compreensão, para que a gente possa realmente encontrar caminhos cada vez melhores. Esse é um papel que eu acho que as instituições formadoras precisam puxar e a gente do serviço precisa estar atento. A demanda é complexa, e nós precisamos aprofundar essa compreensão dela. Ok, adorei participar, ver vocês. Estou me despedindo, mas o médico está aqui me cutucando. Foi maravilhoso. Adorei. Obrigada, minha querida. Gratidão. Vamos lá, quem agora? Diga, Wilson. Aproveitando também para agradecer, na verdade eu fui convidado para uma live, mas eu já imaginava, mas eu acabei participando, foi de uma aula, né? Uma aula com esses grandes mestres, especialmente o doutor Dorico, né? Que a gente sempre aprende quando está ouvindo, e os nossos 2 colegas aí, o Reginaldo e a Inês, e as suas brilhantes colocações, Amanda. E aí, quando você nos pergunta qual é o desafio da estratégia de atenção da estratégia da família, eu fico pensando assim, hoje, a grande pergunta que os profissionais fazem hoje é como será daqui para frente. A gente sabe que não seremos mais os mesmos. O paciente não é mais o mesmo, não vai ser mais o mesmo,
Os profissionais, hoje, eu percebo neles uma nítida mudança nesse processo de 90 dias. A gente tinha profissionais que faziam sempre o mesmo do mesmo, e hoje eu vejo que eles estão fazendo muito mais do que isso. Hoje eles estão nas equipes se preocupando. Eu tinha especificamente, por exemplo, uma equipe que estava lá todos os meses, cumprindo as suas metas, cumprindo toda aquela tabelinha que a gente acompanha mensalmente em relação ao antigo PEMAC, e eu vejo que hoje, não, a preocupação deles não é mais essa, é dar uma assistência mais presente, embora não seja presente às famílias que ele acompanha por telefone ou por contato do próprio agente comunitário de saúde. E eu acho que a gente vai viver momentos diferentes da estratégia de atenção primária. Na estratégia de saúde da família, eu acho que a gente vai viver novos momentos, e eu acho que esse é o grande desafio que nós temos daqui para frente. Nos adequar à nova realidade que nós vamos viver no momento pós-pandemia. Ok, muito obrigada, querido. Saúde para vocês, seus amores. Diga lá, Reginaldo Chagas. Bem rapidamente, agradecer aí o convite, mas eu acho que o que fica é a necessidade do fortalecimento no Sistema Único de Saúde Público Universal, com controle social. Eu acho que, passado o SUS inicial, o SUS, em todas as suas dimensões, deu a sua resposta. Interlocução de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, PSF, os hospitais fizeram a sua parte, ajeitaram as suas salas de isolamento, a regulação também funcionou. Então, a necessidade da gente ter um sistema integrado e a disponibilidade dos trabalhadores no enfrentamento dessa pandemia, para mim, é o que fica. Eu acho que eu saio com a equipe central muito mais fortalecida, com uma vigilância epidemiológica muito mais ciente da sua importância republicana, né, para a construção de uma sociedade, para a mudança de um paradigma e para a visão de saúde ampla que a gente acredita. Se existe alguma lição desse vírus, é que é importante investir no Sistema Único de Saúde, nos seus trabalhadores, na sua gestão e no financiamento justo e adequado. Muito bem. Isso é Reginaldo Chagas, dentista, sanitarista, nascedor e vivente lá do Antônio Bezerra e agora na beira do Mar de Capuí. Muito bem. Diga lá, Odorico. Assim, bom. Abre aí. Tá certo. Bom, acho que a primeira coisa, Amanda, que a gente tem que tirar dessa pandemia que é uma lição da Terra. Não estou aqui querendo dizer que, na realidade, a Terra é muito agredida, a natureza é muito agredida, e essa coisa é impressionante. Quer dizer, as pandemias, né? A grande pandemia que nós tivemos aí há 1000 anos atrás foi em 1347 a 1350, que foi a peste negra, dizimou 1/3 da humanidade. Naquela época, as Américas, né, não tinham ainda sido colonizadas pelos europeus, não chegou aqui, mas a China, a Ásia, o Oriente Médio e a Europa, 1/3 da humanidade existente naquela época foi dizimado pela peste negra. Teve uma consequência de imediato, que foi o Renascimento. O Renascimento é fruto, né? Fruto, em parte, de pessoas que resistiram à peste negra, que se rebelaram contra a postura, né, medieval do comportamento religioso e o iluminismo, né? O grande problema dessa pandemia é que nós estamos enfrentando a pandemia ainda com pessoas que estão no poder com teses pré-iluministas, né? A outra grande pandemia do século XX foi a gripe espanhola. No Brasil, inclusive, nós tivemos como uma das consequências a Semana de Arte Moderna. E essa pandemia, ela está colocando, né? Ela já está colocando alguns ensinamentos, né? Primeiro, que a gente tem que entender que o meio ambiente tem que ser respeitado, né? Essa nossa relação com os animais, a nossa relação com a natureza, né? Esse vírus está mostrando isso, entre outras coisas.
Então, é possível que a gente tire lições dessa pandemia, uma delas é a questão do meio ambiente. Né? E a outra coisa que está vindo no bojo é a questão do racismo, por incrível que pareça. Essa incomodação toda, né? E eu acho que essa resposta contra o racismo é uma coisa muito importante, né? A questão do autoritarismo, né? Tá tudo junto, né? Porque todos aqueles que negam a pandemia e que querem construir linhas de fuga, eles estão, né, se deparando, né, e construindo, inclusive, que é isso que nós estamos enfrentando no Brasil. Né? É o ministro da Educação, né, que acaba de cair, esse presidente que está aí, com certeza, já tem 70% da população que entende que ele está errado, né, na condução do país. Então, e a outra coisa que eu concordo com o Reginaldo, que vai sair fortalecido, né, eu espero que saia fortalecido, inclusive que a gente acumule força na sociedade para lutar para revogar contra a emenda constitucional 95, que está preconizando a colocar 20 anos de congelamento de recursos do SUS, e essa pandemia mostrou que a primeira coisa que teve que ser revogada na prática foi essa medida provisória, criar um orçamento de guerra e mostrar que nós temos que... Né, eu acho que uma coisa importante que a gente espera que aconteça nessa questão da pandemia em relação ao SUS é valor. Ou seja, que as pessoas entendam que o SUS é um valor. Saúde de todos, saúde como direito de todos e o dever do Estado é um valor. Né? É um sentimento, nós precisamos que aumente na sociedade esse sentimento de pertencimento do SUS como um valor da sociedade brasileira. Né? Então, eu acho que fica aí esse desafio, que a gente possa agregar isso na luta do enfrentamento da doença, de um lado, enfrentando a doença com medidas não farmacológicas, de um outro lado, construindo medidas farmacológicas, mas do outro lado a gente tem que entender que parte dessa luta se dá no campo político. Política por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, mais tolerante, a tolerância como um valor importante, né? A diversidade como um valor importante, né? E entendendo que a possibilidade de estar, digamos, e essa coesão que está acontecendo nas equipes dos sistemas municipais de saúde, essa unidade que está acontecendo dos secretários municipais, dos secretários estaduais, dos governadores, é algo que eu acho que vai ser um legado importante dessa pandemia. Né? Infelizmente, aí eu quero aqui me solidarizar com todas as famílias que estão perdendo entes queridos, praticamente está muito próximo de nós, onde não tem mais uma família que não tenha alguém, amigo, conhecido, que perdeu alguém por Covid, isso é uma coisa concreta. Né? Infelizmente, muitos ainda vão padecer por consequência da forma como esse responsável, que está na presidência da República, está conduzindo isso. Mas ter experiências como essa que nós tivemos aqui, de Horizonte, do Hilson, não só da experiência da Secretaria Municipal de Saúde, dele, que ele é secretário, mas de todos os secretários do Estado do COSEM, a experiência de Reginaldo lá em Capuí, né? E aqui a resposta dos professores, dos estudantes que estão aqui nos acompanhando, é a certeza de que, digamos, a nossa capacidade de reagir é maior do que a estupidez desses que negam essa pandemia. Muito obrigado, Amanda, fico muito feliz de participar desse debate. Muito bem, é isso mesmo. Bom, a gente já são 8h07, eu queria encerrar aqui com 3 minutos, alô, no TEDx, Carmen, agradecer todas as pessoas, muita gente dizendo aqui muitas coisas, Carmen, Diana, Raquel, Raíla, enfim, é muita coisa, professora Ivana, muita gratidão. Eu não sei, eu não consigo ouvir as pessoas e fazer essa interação aqui das perguntas ainda. Eu confesso que eu tenho refletido muito, inclusive, sobre esses métodos, essa lei de comunicação, mas está conseguindo com o tempo que as pessoas estão colocando. Eu queria, para finalizar, trazer aqui algumas experiências, uma síntese de várias coisas que estão acontecendo na estratégia da família no Brasil, que eu ajudo para os gestores que estão chegando agora, que chegaram junto da pandemia, para os que já estão veteranos,
mesmo com todas as experiências que tem, isso é uma coisa nova para todo mundo. Nós não deixamos de ser pessoas, família, pai, mãe, filho, irmão, tio. Quando a gente é gestor, a gente vive essa plurdimensão das coisas junto. E que talvez trazer assim, uma síntese do que está acontecendo pode contribuir. A gente viu comissões locais se formando, comitês de enfrentamento intersetoriais, as áreas técnicas das secretarias municipais de saúde fazendo planos para cada uma das suas áreas técnicas, que a gente sabe que tem essas caixinhas, né? A saúde da criança, a saúde da mulher, a imunização, as doenças crônicas. Então, cada uma pensando nisso e compondo planos municipais e planos para a estratégia de saúde da família. É muito forte a interação, mais forte agora, da atenção, do cuidado com a vigilância epidemiológica. E também existem experiências de equipes de saúde da família que estão conseguindo dialogar direto com o hospital. Isso, obviamente, a depender do porte da cidade, dessa coisa da ambulância, do transporte, do usuário. As alterações de horário da rede de APS, a expansão, como a Inês falou, dos horários de atendimento, de forma que a cidade olhe para ela e veja até que horas funciona tal dispositivo e o outro dispositivo. A priorização de grupos de risco, com estratificação de pacientes usuários em situações crônicas previamente conhecidas, e priorizando o acompanhamento dessas pessoas por consultas de teleatendimentos, por consultas presenciais ou por consultas no peridomicílio. Existem experiências de agentes de saúde dentro das unidades básicas, apoiando o fluxo, existem experiências de agentes comunitários de saúde recebendo a comunicação do teleatendimento. Então, o teleatendimento recebe a pessoa, faz as primeiras abordagens, orienta, mas já passa para a equipe de saúde da família, e a equipe contacta o agente de saúde no pré-domicílio, na calçada, às vezes com meia porta, ali vê a situação daquela pessoa. O papel do NASF e das residências, o NASF talvez não necessariamente fisicamente presente, mas no teleatendimento e conduzindo casos complexos, são vários os relatos de municípios que o NASF, para antes e além da pandemia, da Covid, conduzindo situações, inclusive, de violência doméstica, experiências do remanejamento das equipes de atenção secundária, que pela da atuação da rede eletiva, ou as equipes de teleatendimento, de transporte que precisaram ser mexidas, inclusive a comunicação direta das unidades básicas com o SAMU, para que, numa necessidade de síndrome respiratória aguda, de uma intervenção, de um procedimento mais denso, que o SAMU pudesse chegar com maior brevidade. Uma aproximação da atenção primária de outras redes, obviamente, a depender do porte municipal. A questão da logística de entrega de medicamentos, ora pelo aumento da prescrição, ora pela entrega da medicação nos domicílios das pessoas e o papel dos agentes de saúde em relação a isso. A questão da saúde, essa coisa intersetorial de cidadãos indígenas fazendo a comunicação da prevenção à Covid, e aí ligando isso com a promoção da saúde, a participação populares das pessoas que precisam de renda, inclusive, para se manter nesse processo. E a parceria drive-thru de testagem, parceria disso, né, da pesquisa, da gestão da atenção, ensino e serviço comunitário.
para fechar, minha gente, finalmente, eu penso o seguinte, a urgência da vida está na APS, a urgência da vida está na atenção primária. A gente sabe também, né? A gente sabe que a emergência, as emergências hospitalares recebem a iminência ali do cuidado potente, mas a atenção primária, ela está imersa no contexto da vida das pessoas. A gente ouve muitas histórias, a gente vivencia com as pessoas essas histórias, e eu penso que esse é o momento da gente fortalecer politicamente a estratégia, sobretudo porque esses últimos 3, 4 anos foi aí muita coisa não favorável à forma como a gente pensa. A educação permanente para gestores e para os profissionais de saúde é uma coisa que, minha gente, existem, todas as pessoas procuram formar, todos os profissionais procuram curso, tudo, mas isso não pode ficar numa busca pessoal apenas. Enquanto governo, a gente tem que trabalhar muito forte isso. Nos últimos anos, isso tem sido, últimos não, sei lá, muito ano, 2015 para cá, a gente teve muita dificuldade com a educação permanente, uma peleja muito grande, as escolas de saúde pública, uma peleja de conseguir isso. Se a gente não cuidar de ficar todo o tempo conversando sobre os novos métodos, sobre as novas formas, sobre cuidar junto das pessoas, a gente vai ter esse atraso. Reforçar que, assim como o papel dos gestores que ficam nessa exposição, na linha de frente, na exposição que eu digo política, da tomada de decisão, os muito difíceis de precarização, de baixos salários, veja, de não isonomia salarial, situação profissional, ainda pelejando por um piso, por um... Isso precisa ser cuidado, e esse de que a Cuigi fale sobre isso. E nós também, porque quando a gente derruba a árvore, cuida dos bichos, nós estamos projetando o nosso fim, e o SUS também se preocupa com essa questão do meio ambiente. E aí, por fim, dizer que fortalecer tudo isso envolve uma relação muito grande com os profissionais de comunicação, sabe, Dorico? A Sheila está aqui, é uma pessoa muito próxima. A gente precisa comunicar mais, que a gente tem hospital, que a gente tem UPA, mas que a gente também tem post, é o papel do post. Isso precisava chegar na televisão, nos lugares, e dizer que isso está acontecendo. Por fim, saúde é direito de todos, dever do Estado, ação de todos nós. Muito obrigada. Vamos para frente. Temos que conversar mais. Revoga a emenda, revoga essa 95 reais, que eu não quero saber dela, não, viu? Presta atenção. Tem que revogar. Deixa eu falar. Eu coloquei aqui um link de uma sala que a gente vai abrir. A gente tem uma reunião do grupo do Centro Acadêmico de Medicina, da UFC, e hoje nós vamos fazer um debate sobre o Grupo Rebento, que é um grupo de médicos que está aí protestando aí contra essas práticas autoritárias aí, e essa a coisa absurda do presidente da República mandar o povo invadir o hospital, que coisa mais absurda, né? Então, teve uma resposta aí desses médicos cearenses, um chamado Coletivo Rebento, e nós estamos convidando também para esse debate o Tanta, que é o coordenador da Vigilância Epidemiológica do município de Fortaleza, e que é também do Comitê Científico do Nordeste. Então, eu coloquei aqui a sala, convidando vocês, e quem quiser participar, a gente, vou até colocar de novo aqui, não é uma live, é uma reunião de um grupo de médicos que a gente tem, encontro virtual do CA, da minha época ainda de estudante, então nós resgatamos toda a nossa turma de desenvolvimento estudantil, que a gente sempre se reúne toda quinta-feira, e é uma sala grande, com coração de mãe, cabe todo mundo. Quem quiser entrar, está aqui o link, e sintam-se convidados e à vontade para esse debate que a gente vai fazer com esse grupo de médicos. E nós temos que unir todas as categorias contra o autoritarismo, contra o fascismo, contra o racismo,
e a favor de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais tolerante, né, com mais diversidade. Um abraço, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos e a todas. O amor de todo mundo para mudar o mundo, o amor de todo mundo!